spool de impressora. O spool de impressora é um programinha que está lá parado, você manda vários trabalhos de spool de impressora, aquilo fica lá até resultar tirar algum resultado. Ou um sistema de backup. O sistema de backup é a mesma coisa também. Você manda vários programinhas ou várias tarefas para esse sistema de backup, ele fica em spool até gerar um relatório de backup ou alguma coisa do tipo para você. Então, geralmente, o processamento em batch, ele tem a característica de executar programas que têm o mesmo princípio, a mesma característica. Então, são programas que são voltados para uma determinada função. E eles são executados em lote, de uma vez só. Isso é executado até hoje, né? Aqui não tem ninguém que trabalha na IBM, né? A IBM é danada para fazer isso aí. Lá em Hortolândia, lá o pessoal ainda trabalha até hoje com esse esquema de processamento em batch, parte de COBOL, parte de mainframe, e trabalha ainda com essa característica. Ganha-se dinheiro mesmo. Ganha bastante dinheiro, inclusive, programando em COBOL. Hoje. E os tipos de SO, então, aí vem as diferenças. Então, é interativo, sistemas em lote, e é os sistemas de única tarefa, multitarefa. E aí vem o pessoal de multiprocessamento, programação. O multiprocessamento hoje é o mais comum, a gente ter vários computadores, vários processadores no mesmo computador. Então a característica do sistema em lote é que ele tinha então um programa monitor residente, o usuário então submetia os jobs, o operador disparava esses jobs, o monitor controlava a sequência de eventos e jobs, que era o princípio do escalonamento. Então a gente tinha aquele princípio do problema do escalonamento, levou então a criar um programa só para controlar isso. E aí o job ele retornava o trabalho ao monitor e o monitor então executava o próximo escalonamento. Então essa figurinha aqui indica para a gente o que virou o básico do sistema operacional. O sistema operacional hoje faz isso. Só que ele faz muito mais rapidamente do que a gente consegue perceber, e ele faz então de forma que a gente acha que tem a máquina toda para a gente. Mas não tem, ele faz uma ilusão para a gente, em que na verdade ele está executando isso aqui, pode ser inclusive com vários processadores, então o grau de paralelismo é maior, mas ele está com essa mesma rotina de controle que já foi programada há 60 anos atrás. Tá? Não a mesma código, né? Mas a mesma ideia do programa. Só que antigamente o pessoal tinha que escrever, então lá no DOT, eles escreviam as diretivas para o sistema operacional diretamente na linguagem de programação. Então aquele lance de chamada de sistema, o cara já colocava dentro do código dele. Só que isso aqui não cresce, né? Por que não cresce? Porque o próprio programador tinha que saber fazer isso daí. Então era meio complicado. Então os sistemas em lote com multiprogramação, o pessoal começou a perceber que o dispositivo de I/O era muito lento, então aquela multiprogramação era atrapalhada por processos que ficavam esperando por I/O. Tá? E o pessoal percebeu que podia então tirar o processo que estava executando em I/O e usar a CPU para outras finalidades. Então aqui surgiu a ideia do escalonamento aí de médio prazo. Tá? E aí vem a ideia então de você estar executando o programa, tinha um tempo de espera muito grande, então vamos diminuir esse tempo de espera, vamos colocar um segundo programa em execução. Então a somatória dos tempos de espera é bem menor do que a espera se você compartilha a CPU. Então é o princípio básico. Então isso aqui é importante também, essa figura é importante porque lembra então, o conceito de multiprogramação. Se eu perguntar na prova, o que é o conceito de multiprogramação? Para que ele vem resolver? Qual o problema que ele vem resolver? Então o problema de multiprogramação então é diminuir o tempo de ociosidade da CPU. Então bater o olho na figura, você já lembra. Tá? O que está acontecendo aqui nessa figura? Está vendo que estão 3 tempos, 3 Ws aqui que você tem que esperar. Aqui é um W menor. Tá? Então já dá para pensar alguma coisa na prova. E a ideia então dos sistemas de tempo compartilhado, que são hoje os interativos, então ele permite interação direta do programador ou do programa com o usuário. Né? Do programa com o usuário. Então um exemplo é os sistemas operacionais modernos, o Windows, Linux. Tá? E aí ele permite também a interação com múltiplos usuários. Além de você ter interatividade direta entre o programa e o usuário, você tem vários usuários acessando o mesmo computador. Então se eu deixar esse computador em rede e deixar lá o terminal remoto dele habilitado, você pode ter vários usuários acessando essa máquina. Tá? Então essa é a ideia. E você vai ter a percepção
que você está acessando ela unicamente, você é o único usuário dela. Por quê? Porque o sistema operacional consegue dividir o tempo de forma compartilhada a servir todos os usuários, né, dependendo da quantidade de computação que você tem nesse máquina. Então a gente viu lá que o sistema operacional virou um monitor de recursos. Então ele controla quem que vai executar no processador, quem que vai ter acesso às unidades de I/O. Se o programinha vai para I/O, então ele fica em espera. Então isso surge a necessidade de ter filas de processos prontos. Então aqui para cada processador você vai ter uma fila de processo pronto. Para cada entrada e saída você vai ter uma fila de processos de entrada e saída, esperando a entrada e saída. E você vai ter então a memória protegida, o próprio sistema operacional na memória. Lembra lá das estruturas de dados que a gente tinha? O PCB, por exemplo. O PCB está dentro da memória aqui do sistema operacional. Quem tem que controlar o PCB, os processos de usuário, é o próprio sistema operacional. É a informação que vai estar executando. Lembra da troca de contexto? A gente vai precisar lembrar, então, da troca de contexto. O que é a troca de contexto? A troca de contexto, então, é quando um processo está numa fila dessas, de entrada e saída, ou de processador, por exemplo, ele tirar o processo que estava em execução, retornar o processo à fila, tá? E pegar, fazer os escalonamentos e executar, então, o próximo informação. Deixa eu trocar aqui. Uma também boa aqui para cobrar em prova. O problema é que tem muita figura, né, pessoal? Ó, cada processador desse, em grosso modo, a gente vai ter uma fila, então, essa fila, por exemplo, de processos prontos. E aqui a gente vai ter filas de processo de médio prazo bloqueados. Por que eles estão bloqueados? Porque eles pediram informação à entrada e saída. Então você fez um pedido de I/O. Pedido de entrada e saída. Só que esse pedido, ele fisicamente demora, né? Ele tem que passar pelo barramento do sistema. Barramento é um lance externo, né? Você sai do processador. Então aqui tem uma divisão. Aqui é fora do processador. Não tem o tempo de sair do processador e voltar. Então você, quando retorna, aí sim com a informação, com a informação de I/O, você retorna o processo. Ele sai do bloqueado. Mas, de qualquer forma, então, você tem os processos prontos e o sistema operacional, então, ele fica cuidando do quê? De pegar um processo, geralmente, primeiro da lista, se ele usa FIFO, não, política FIFO, ele coloca o PCB em execução e retira para o final da fila o PCB antigo, que executou. E as informações de PCB, o que são? Informações que veio do processador. Por exemplo, contador de programa, para você saber onde que você parou a execução, e dados aqui de stack, pilha, registradores. Então, a informação que você precisa. E aqui, então, fica as rotinas do sistema operacional, o escalonamento, então, que fica rodando e executando essas coisas. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o monitor, então, o sistema operacional, então, virou disso. Ele veio a partir dessas rotinas para controlar esses recursos. Só nisso aqui já dá uma complexidade razoável no sistema operacional. Bom, então o processador, para suportar aquelas coisas ali, tem que dar, então, proteção de área de memória, proteção ao monitor, então ao próprio programinha que fica executando, ele precisa ser protegido. Aquele cara precisa ter um temporizador, para de tempos em tempos parar o processador, retirar um processo e colocar um processo. Prevenir o único processo de executar muito. As instruções privilegiadas, então, são executadas só pelo sistema operacional e a gente tem interrupções aí do sistema. E aí vem a outra figurinha aí, nossa aí, que é o próprio sistema operacional. Então, aquela figura lá aquela figurinha que a gente tinha feito aqui, o escalonamento, as filas de entrada e saída, então elas são resumidas nessa figura em que esse cara é o monitor. Então o monitor, na verdade, ele é dividido em partes, né? Ele pode ser dividido em partes. A gente podia traçar pedaços
desse monitor. Então aqui a gente vai ter tratamento de interrupção, então as rotinas de tratamento, um subsistema só de tratamento de interrupção, subsistema só para gerenciamento de filas, subsistema para tratamento de chamadas, subsistema de escalonamento de curto prazo. Quem define tudo é tudo o processador daí. O processador ele suporta isso aqui. O processador está aqui embaixo, ó, a CPU. Se um processo de usuário entra aqui, o objetivo dele é ser executado. Só que não confundir com o próprio monitor. Né? O monitor ele também executa na CPU. Uhum. Então ele também teria uma CPU de execução. Então você pode pensar isso aqui como uma CPU zero. Uma CPU zero que executa só o sistema operacional. E as outras CPUs, a 1, 2 e 3, executam o processo. Fica mais fácil decorar. Então a gente sempre muda aqui para figurinha, o que acontece lá na prática mesmo, né? Pro monitor aqui, né? Olha lá. Os vários processadores. Então o sistema operacional de tempos em tempos ele tem que executar em algum desses processadores. Então imagina que essa carga aqui, ó, dessa CPU, é uma CPU zero. A CPU zero. Esse cara tem um pedacinho de execução que é o sistema operacional. Quem que é esse cara? É essa figura toda aqui. Tá? É o monitor, é o gerenciamento de filas, é o escalonamento. Tudo isso executando num pedaço de tempo pequeno. Ele tem que ser eficiente. Por quê? Porque aí sim você consegue colocar mais processos de usuário aqui, processo de usuário aqui, processo de usuário aqui, processo de usuário aqui. Tá? Então você consegue despachar. E esse pequeno pedaço de processamento ele tem que dar conta do sistema todo. Ele tem que pegar aquele monte de processo que está aqui e sair dividindo entre as CPUs. Nesse pequeno pedaço de tempo, ele tem que fazer 4 escalonamentos. Então ele tem que trabalhar aí para o negócio funcionar. É bastante trabalho para ele executar. O bicho tem que se virar. Se a gente pega, então entra por curiosidade, então não precisa acessar o manual do sistema operacional, né? Mas entra numa página em que descreva o Linux em alto nível. Só fala assim, quais são as principais características que o Linux tem de sistema, de subsistema. Então você vai ver que tem um subsistema de escalonamento, tem um subsistema de gerenciamento de fila, tem um subsistema de gerenciamento de memória, gerenciamento de entrada e saída. Então são as funções que o sistema, os elementos que o sistema operacional tem. Tá? Aí o Linux também tem. É mais fácil para a gente ver. Então a gente tem os componentes de SO, que é justamente dessa discussão. Então gerência de processo, gerência de memória, gerência de arquivo, gerência de sistema de I/O, armazenamento secundário, parte de redes, sistemas de proteção, sistemas de interpretação de comando. Então o próprio interpretador de comando é um cara então do sistema operacional. Tá? Quem que é o interpretador de comando? Você sabe quem que é o interpretador de comando? Vocês vêm aqui e digitam, né? Command. Esse cara, então, ele é uma ferramenta em que você abre uma janelinha para conversar com o sistema operacional. Ele é o próprio sistema operacional em que você tem, na verdade, uma interface. Você está mandando comandos direto para o sistema operacional. Ou seja, você abre uma janelinha desse tipo aqui, ó. O command, então, é um meio de você fazer chamadas diretas ao sistema operacional. Tá? Então você está abrindo ali. Então é um dos elementos, é uma das funções do sistema operacional, né? Dos componentes, na verdade, do sistema operacional, é o sistema de interpretação de comandos. Bom, serviços de SO também, se eu perguntar na prova, fácil também, né? O que você faz no dia a dia de programação? Vamos lá. Ou de acesso. Vocês acessam o Facebook, né? Pelo jeito aí. Facebook. Então o que o Facebook precisa fazer? Ele precisa criar e ele precisa executar o próprio Facebook? Não. O Facebook precisa, né? Precisa. Quem que executa o Facebook? O Ah, Facebook sim. é magia? Ele está sendo executado por si só ali? Não. Ele precisa de um programa executando por trás dele. Quem que é que está executando? É o browser, né? E o browser, então, para a execução, ele pediu ao sistema operacional a execução, então, desse sistema dele. Tá? Então, tem uma infraestrutura por trás, né?
o programinha que a gente usa não está à toa ali. Teve alguém que foi lá e pediu, programou para fazer o sistema operacional, então criar esse programa, executar o programa, acessar a memória, dispositivo de entrada e saída. Então você vai acessar o disco para carregar uma foto. Então você está usando um serviço do sistema operacional. Você está usando um dos serviços, então, que é acesso ao dispositivo de entrada e saída. Você colocou o dispositivo de USB, você está fazendo, então, acesso a esse dispositivo, então, tá? Acesso ao sistema. E aí vem outras tarefas que tem contabilização de uso, detecção de erros e respostas dentro do sistema operacional. Então, se eu perguntar, eu posso vir perguntar, eu não vou pedir assim, ó, vocês decoraram quais são os serviços de SO? Não dá nem para decorar, porque não é só isso, né? Tem uma lista gigante lá, se você pegar um livro maior aí, você vai ver que tem uma lista gigante. Mas para pensar e falar assim, ó, quais são os principais serviços? O que você consegue lembrar disso? 3, 4 serviços. Então você tem que parar. O que eu faço com o meu sistema operacional? O que eu faço no computador, geralmente? Né? E mapear o que você faz no computador, então, com esses serviços de SO. Então, quando você for estudar para a prova, dá uma lida com essa ideia. Bom, parte de escalonamento, então, de SO é importante aí. Sempre cai na prova essas figurinhas aqui, ou variações dessa figura. Essa aí de estados, né, que elas são correlatas, né? Então a gente tem o escalonamento de curto prazo, que se preocupa então com o despacho de processos para a CPU. O escalonamento de longo prazo. Então o escalonamento de longo prazo, para que serve o escalonamento de longo prazo? Então ele se preocupa com recursos do sistema. Quando você pede então a execução de um processo, ele vai para a fila de longo prazo, esse cara então fica verificando, o sistema operacional verifica, eu tenho recurso suficiente para executar. Se ele tiver recurso, então você vai para a fila de curto prazo. Escalonamento de curto prazo, então, se preocupa com o despacho. Se o processo terminou, ele vai, então, de novo para o longo prazo para liberar recursos. Então, o longo prazo, tanto no início como no fim, ele age. O de curto prazo fica com o processamento, direto na CPU. E o médio prazo, então, com as filas de entrada e saída. Então, lembrando, um programinha pediu, ele estava aqui na CPU, pediu disco, pediu memória, pediu qualquer coisa de entrada e saída, impressora, vídeo, mouse, então ele vai, se ele tiver que esperar uma resposta longa, ele vai ter que ir para a fila de entrada e saída. Tá? Ele vai e fica esperando aqui então os dados chegarem. Pode ser mais ou menos. Então a informação de mouse, por exemplo, é bem rápido. A informação de disco demora, um monte de informação de disco. Você tem que ter um tempo. Então demora um tempo aqui. E só depois ele volta para a fila de curto prazo. Os processos que não pediram curto prazo, não pediram médio prazo, não pediram entrada e saída, eles vão ter também que uma hora de sair da CPU. Se ele está executando há muito tempo, então o sistema operacional para ele e ele vem direto. Ele sai, não passa por nenhuma fila e vem para a fila de curto prazo. Por quê? Ele vem para o final da fila para dar tempo para os outros executarem também. Então você tem essa preocupação do sistema operacional, que é o escalonamento. Então o escalonamento, ele permite a multiprogramação, o compartilhamento de recursos, e aí tem os tipos aí que é longo, médio, curto prazo. E aí foi o que a gente discutiu aí. Então o longo prazo, ele determina quantos programas são aceitos para execução, quantidade de recursos que tem, controla a quantidade de multitarefa. Uma vez que esse processo é aceito, ele vai para o curto prazo. Então o longo prazo ele manda processos para o curto prazo executar. E se o cara já entrar pedindo entrada e saída, por exemplo, memória, né? Você já pediu muita memória, mais do que geralmente é costume de um processo receber, ele já vai para a fila de entrada e saída. Aí já pode ir direto para a entrada e saída. O escalonador de médio prazo então é preocupado com entrada e saída. Ele também é baseado nessa necessidade de multitarefa. E lembrando que o processo de I/O demorava muito, né, para receber, então por isso que ele era parqueado lá, por isso que ele fica estacionado na fila de entrada e saída. Tá? E aí você precisa ter também mecanismos de proteção de memória que a gente vai ver no segundo bimestre. E o escalonamento de curto prazo, então, ele se preocupado com o despacho de CPU. Então ele fica sempre olhando e vendo o que é o processo pronto que pode ir para a CPU. Então é sempre decisão de curto prazo. Decisão de curto prazo para mandar para a CPU. Baseado em decisões sobre características individuais de processo, e aí baseado em qual algoritmo que você faz também, se é FIFO
se é com prioridades, né, que a gente viu na aula passada lá, o algoritmo com prioridades. E ele vai determinar então o que é o processo que vai executar esse arquivo. Bom, então fechou essa parte de escalonamento, a gente tinha discutido escalonamento, revisão de recurso, e a gente tinha mostrado na figura que o sistema operacional então conversa com o processo. E ele conversa com o processo através de chamadas de sistema. Então, chamada de sistema é o mecanismo então que o sistema operacional oferece a um processo, uma interface, em que você vai se comunicar então com o sistema operacional. O melhor jeito de lembrar o que é a chamada de sistema é a própria linha de comando. Então a linha de comando, aqui ó, isso aqui você nunca mais esquece. Para eu conversar com o sistema operacional, para eu fazer uma chamada de sistema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e falar com o sistema operacional. Não dá mais para esquecer, né? Olha lá, ó, dou um dia. Tá? Mudo de programinha, chamo o programa aqui de dentro, né? Dou um ls se fosse Linux, né? Acesso usuários, acesso recursos que o usuário pode ter, tá? Então, estou falando diretamente com o sistema operacional. Eu posso ver a versão do sistema operacional. Olha lá, ó. Versão Microsoft Windows. Eu estou conversando direto com ele, ó. E ele falou, olha, eu sou um Windows versão 6.1. Alguém sabia que o Windows... Olha lá, o Windows 7, na verdade, ele está na versão 6.1. E aqui que você consegue ver que o nome do sistema operacional ele é compartilhado, né? Porque essa versão ela vem crescendo entre as diferentes versões do sistema. Era de se esperar que quando lançasse uma versão 7 do Windows, viesse alguma coisa baixa aqui, né? Isso daí, quando vem algum service pack, altera isso daí ou não? Isso daí. Altera, né? Altera isso daí. Bom, a gente faz chamadas então ao sistema. Um exemplo de interface disso aí é quem programa sabe que para você usar as APIs do Windows você tem que usar a DLL 1.32. Então no seu programinha você coloca isso daí. Então são chamadas ao sistema. E aí tem aquelas programas, as chamadas aos sistemas bem conhecidas, né? Que os programinhas usam, né? Então controle de processo. Então você tem que pedir um carregamento do seu programa. Então a gente podia criar um programinha aqui de e-mail, por exemplo. Um programa de e-mail. O que você vai fazer no programa de e-mail? Você vai então criar o processo, o seu processo. Então você vai lá, create process. Você vai dar um allocate memory. Então a gente alocou a memória aqui para criar, para editar o nosso processo. A gente vai executar então instruções de entrada e saída. Ó, a gente vai ter acesso à entrada e saída. A gente vai ler, por exemplo, a gente vai atachar um arquivo. Então eu vou dar um read no file 1. Olha lá, file 1. Tá? Estou pegando um arquivo. Então eu tenho chamado o sistema na gerência de arquivos. Eu tenho alocação de memória. E eu vou dar eu vou mandar na rede, né? Eu vou dar um request network, por exemplo, uma placa de rede. E aí eu posso fazer um write na rede. Write, então, na placa 1, por exemplo. Ou na ETH, vou usar Ethernet 0. Eu vou escrever na Ethernet 0. Então eu estou fazendo chamadas ao sistema de gerência de dispositivo. Tá? Eu posso colocar a data, né? Antes de dar a leitura aqui, então eu tinha feito read file, read date. Atachar a hora que eu estou fazendo isso aqui. Então isso aqui, o meu programinha, está fazendo direto chamadas ao sistema. Então não tem nada de, né? Eu não vou conseguir decorar o que é as minhas chamadas do sistema. Pensa no programa, pensa no processo que você está criando o seu programa. O seu programa de e-mail, então, são várias chamadas de sistema. Que chamadas de sistema são essas? Quando você cria, né, o programinha em Java, por exemplo, você dá lá o import. Né? O import é alguma biblioteca de entrada e saída. Então aqui você pode fazer uma chamada de sistema. Tá? Você vem carregado uma chamada de sistema em C, C++, né? Você faz lá o include.
Include stdio, por exemplo. Né? Ó. Aí o printf, por exemplo, o printf é o cara que faz uma impressão na tela, né? Hello World. Lembra disso aqui? O que você está fazendo aí? Você anexou uma biblioteca de sistemas, você vai fazer uma chamada de sistema em que você vai acessar um dispositivo de entrada e saída. Quem que é o dispositivo de entrada e saída, então, lá no printf? É a tela, né? Memória de vídeo. Então você vai escrever na memória de vídeo. Então você vai fazer uma chamada ao sistema. E é o programinha, é o seu programa que vai executar isso aqui? É o seu programa que vai executar isso aqui? Não, isso aqui é uma chamada a essa biblioteca. Então aqui está a biblioteca. Então na hora de compilar o seu programa, na hora que você compila o programa, o que ele faz? Ele monta o seu programa, mais a biblioteca, e gera um binário. Esse binário aqui, então, você tem partes dessa biblioteca. E essa biblioteca, então, ela vai pedir o sistema operacional, e é o sistema operacional que vai executar, então, a escrita na memória de vídeo. Né? Então, são uma série de passos que você tem que fazer. E aí, as chamadas de sistema servem para isso, para pedir o sistema operacional essa execução. Então, a gente tem controle de processo, controle de arquivo, controle de dispositivo, manutenção da informação e comunicação. Eu vou pedir todas elas, pessoal, vamos ver se vocês decoraram todas as chamadas de sistema. Não, mas eu posso perguntar, o que é uma chamada de sistema e de exemplos de chamada de sistema. Se falar a respeito do... Se desenhar isso aqui para mim, ó, já é aquele negócio, já é um meio por não um ponto lá que já sabe. Não, mas se explicar, falar sobre o que você estava explicando sobre o C e o Java... Já fechou. Já fechou, você já fala, olha, eu faço uma chamada de sistema e um exemplo de chamada de sistema é uma linguagem de programação, Java C++. E eu coloco uma biblioteca, coloco dentro da biblioteca, então ela tem possibilidade de fazer chamadas, por exemplo, de escrita na memória de vídeo, leitura de entrada e saída, e isso aqui chama o sistema operacional. Não é simplesmente falar assim, ó, chamada de sistema é a biblioteca ou é o printf. Aí não consegue a questão toda. Eu dou uns pontinhos lá, mas não fecha a questão. Fechou a questão falando que essa biblioteca vai fazer chamada ao sistema operacional. Beleza? Agora é 10, hein? Hã? Vai sair 10 nessa prova, hein? Não é? Não vai não? Não tem mais porque não sai 10, hein? Ah lá, pessoal. Oi? Vocês dois já fizeram, né? Já. Mas o resto não, né? Fizeram. Mas foi uma só, né? Foi em que ano? Foi 2011? 2011. Ah, 2010 a gente estava no primeiro semestre, 2011. 2011. Vocês fizeram lá com um ponto de pretano, não foi? Não, somente do as não. Então, ponto 2. Hã? Vulcão, né? Bom, pessoal, e aí tem o lance, então, depois, aí, fechando a disciplina, a gente, fechando a matéria do prova, a gente falou de processos e threads. Então, o que é o processo, na verdade? O processo é um programa em execução. Então, a mesma figurinha aqui ajuda a gente, né? Então, o que é um processo? O processo, então, é a instrução, então, o nosso programa, que a gente vai compilar, vai linkar uma biblioteca, então a gente vai ter um binário para executar, mais o quê? Mais CPU, mais memória, mais disco. E qualquer outro recurso de rede, aí de hardware, né? De rede, hardware que você estiver executando, você vai ter, então, o seu processo em execução. Então, o processo é um pedaço de código que vai estar executando no sistema. Esse cara aqui, então, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser tipo usuário ou tipo sistema. Então, a gente define dois modos de execução, modo sistema e modo usuário. Então, isso aqui é importante também, ó. O sistema operacional e o sistema computacional como um todo, né? Então, o sistema de computação aqui, que é o seu computador, ele é dividido em dois modos de execução. Em modo usuário e em modo sistema operacional. Modo sistema. Aqui você vai ter privilégio de execução. Aqui você vai ter que pedir, então, o seu programa executa aqui, e ele vai ter que pedir, então, recursos para o sistema. Recursos através da chamada de sistema, então. Então aqui mora a chamada.
Então são dois tipos aí de processos. E o processo, então o sistema operacional, o próprio sistema operacional, ele é visto como uma coleção de processos. Tá? O sistema computacional é visto como uma coleção de processos. Então quando a gente vem aqui, ó, a gente já sabe disso intrinsecamente, né? A gente vem no iniciador de tarefas aqui, coloca em processos, e ele vai ter um monte de processos. Aqui no nosso caso, ó, processo de sistema. Ó. Por que ele está aqui? Quem que é o processo de sistema, né? É o logon do Windows. Ó. Ó, o logon do Windows, ele é um processo de sistema. Mais um processo aqui embaixo, que não dá para ler aqui. Tem que olhar CSR, né? Mais um processinho de sistema. E vários processos de usuário. Nessa visão, depende, são processos de sistema que estão dando apoio para os meus programinhas. Se eu logar como root nessa máquina, ou como administrador, aí tem um monte de processinho que não é mostrado aqui. É que eu estou logado como usuário. Consegue ver também. Mas aí ele pede a senha de administrador. O que eu já vi caso já do Firewall do Windows bloquear o Explorer dele. Então toda vez tinha que entrar nessa tela e executar e instanciar o Explorer ali para ele abrir as janelinhas no desktop. Isso. Daí você tinha que ficar incluindo toda vez. Isso. Você tem que geralmente executar lá a rotina, né, de sistemas. Você tem que em sistemas mudar os seus processos. Né? Você vem aqui no painel de controle. Aqui dentro você tem um controle maior efetivo do seu sistema operacional. Né? Então aqui o Firewall do Windows, por exemplo, ele é controlado aqui. E aí você coloca processos que você queira barrar aqui. Eu trabalho com rede, eu geralmente deixo desabilitado todo o Firewall do Windows. Né? Então eu mato todo o Firewall do Windows para ele não me tirar nenhuma possibilidade de configuração de rede. Então às vezes eu dou um telnet para uma máquina, às vezes eu dou um SSH para uma outra máquina, então esse cara ficava barrando. É a mesma coisa do Firefox. Se você botar proteções na porta 80, por exemplo, você pode barrar a execução desse cara. Aí você faz todo o controle, então aqui em cima. Até pelo VNC você pede, muitas vezes você pede configuração assim para conectar na outra máquina ou o Firewall que barra daí. O Firewall que barra, exatamente. Às vezes até ping, né? Se você dá um ping, essa máquina é muito comum, eu uso ela para dar ping, para ver se está funcionando alguma máquina da rede. E ela, se eu não desabilito isso, até ela fica travada. Eu não consigo dar o ping não retorna para mim. Em parte de segurança não é ruim ficar desabilitado? Para questões de segurança é ruim. Se você fosse uma máquina de produção, se tivesse um servidor nessa máquina, então não é recomendável deixar ela sem o Firewall. Mas como essa máquina é uma máquina de teste, de execução, então para mim não é tão ruim assim. Então depende de caso a caso. O que você está fazendo, e aí se é extremamente importante ter o Firewall ou não.